A paz do Senhor para os irmãos. Gostaria de deixar uns conselhos práticos para nós, diante da palavra de Deus, que é para o nosso crescimento espiritual, para nosso despertamento espiritual também, na presença de Deus. E a palavra que eu vos trago está lá em Eclesiastes capítulo 5, vai falar de nós guardar o nosso pé. Deus diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que faz o mal. Olha a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, para nós guardar o nosso pé quando adentrar na casa do Senhor. Quando entra na casa do Senhor e fica para lá e para cá, não dando atenção na palavra, não dando crédito que Deus está falando ali. Ali está sendo uma instrução para nós, está sendo um conselho para nós, está sendo ali um despertamento para a nossa vida. E muitas das vezes nós não guardamos nosso pé, porque a palavra fala: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Quando vai na casa do Senhor e perde toda a sua oportunidade de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, e não fica atento ao que Deus fala através da palavra, através do testemunho do irmão, através do louvor que Deus fala também, e muitas das vezes fica ali desapercebido e não guardando o pé. Fala também da nossa andança na igreja. Vai tomar água, vai no banheiro, vai não sei na onde, e esquece de estar ali atento à voz do Senhor. Temos um exemplo muito claro, quando Marta e Maria, vemos o que Maria fez. Ela foi aos pés do Senhor. Marta, ainda que servia a Deus, mas ficou mais preocupada com os seus afazeres da sua casa. E nós, irmão, quando adentrarmos na casa do Senhor, nós temos que dar mais ouvido que Deus tem para nós. Ouvir o que o Senhor quer falar conosco naquela noite. É a oportunidade única que Deus está dando. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade que eu e você temos? E muitas das vezes não pode, porque muitas vezes está enfermo, muitas vezes está acamado, muitas das vezes está no hospital, querendo ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que ele fica. E nós muitas vezes tendo essa oportunidade de dar ouvido à palavra do Senhor. Aqui a palavra fala: inclina mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe que faz mal. Então, quando você adentrar na casa de Deus, aonde você estiver ali, que esteja pregando a palavra do Senhor, seja mais ouvinte dela, seja mais observador daquilo que Deus está tratando naquela noite, naquele dia, porque é muito importante. Ali está sendo uma regra para nós vivermos a nossa vida cotidiana espiritualmente. Ali está sendo uma instrução de Deus para nós, para que nós não venhamos estar oferecendo um sacrifício ali que não agrada ao Senhor. Por isso que nós sabemos que a própria palavra fala que o lugar que nós pisar, santo é, né? Porque Deus falou com Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Ainda que é um templo, ainda que 4 paredes, mas ali se prega, se anuncia a palavra de Deus. Então temos que ter reverência para ouvir a palavra de Deus, para ouvir atentamente o que Deus tem para nós, o objetivo de Deus para a nossa vida naquele lugar, irmão. Então não deixe, muitas das vezes, alguma coisa te atrapalhar quando você for na casa do Senhor. Procura inclinar os seus ouvidos a ouvir atentamente o que Deus tem para a sua vida. Porque aqui a palavra fala: não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas tuas palavras. Então tem melhor momento, muitas vezes, nós só ouvir. Alimentar, aprender mais. É muito importante para nós aprender mais com Deus do que nós abrir nossa boca e muitas das vezes falar palavra que não vai edificar, palavra que não vai trazer
algo bom para nós, melhor nós ouvir primeiro, receber em nosso coração a palavra, para que depois nós possamos estar distribuindo ela também, porque da forma que aprendemos, da forma que o Senhor instrui, nós podemos transmitir para o nosso irmão, para aquele que precisa de ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, porque das muitas ocupações vem o sonho, e a voz do tolo e da multidão das palavras. Olha só, quanta pessoa que muitas vezes, dá um exemplo bem simples. A pessoa comete um crime, e quando a pessoa permanece calada, ela tem menos chance de errar. Mas quando ela abre muito a sua boca por pronunciar alguma coisa ali, ela erra. Porque nós sabemos que numa investigação, quando se faz um depoimento, aquele depoimento é escrito. O escrivão escreve aquele depoimento que você está dando ali. E muitos anos para frente ele chama você outra vez para dar o mesmo depoimento. E se você falou muitas coisas, você vai tropeçar nas próprias palavras. E nas próprias palavras você vai ser condenado. Porque você falou muito. Algo que às vezes você nem precisava falar, você falou. E aquilo aí trouxe para você uma acusação, trouxe uma condenação para si próprio. Então por isso que a palavra instrui nós, Melhor nós ouvir mais do que falar. Amém. Quando tem uma oportunidade de pronunciar algo da parte do Senhor, eu creio que Deus vai estar dando a palavra certa. Mas muitas vezes, quando nós adentrarmos na casa de Deus, é nos guardar nosso pé. É não ficar andando para lá para cá, não ir toda hora tomar água, toda hora do banheiro, não. Nós procurar ouvir mais o que Deus tem para nós, porque Deus vai falar através de um louvor, através de um versículo, o irmão vai estar lendo lá, é uma resposta que você está precisando. Através da ministração, Deus vai estar usando o irmão, você vai estar recebendo aquela mensagem para o teu coração, meu irmão. Então vamos nos preocupar com isso, ter reverência na casa de Deus. Deus falou com Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa, santo és. Fala da reverência nossa, do nosso comportamento na casa de Deus. E aqui fala, quando fizerem algum voto, não tarde em cumpri-lo. Olha só, porque não se agrada de tolo, o que votar, que paga. Tem pessoa que promete, eu vou fazer um voto com Deus, de fazer isso, de fazer aquilo, e muitas das vezes fica só na palavra. Mas na hora de agir, na hora de ter atitude, na hora de fazer aquilo que falou, não faz. Um exemplo bem claro, quando chega o final de ano, o que você faz muitas vezes? Esse ano que entra agora eu vou fazer isso para Deus. Esse ano eu vou fazer mais para Deus. Esse ano eu vou consagrar mais. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou pregar, aleluia, vou adorar mais a Deus. Naquele momento você ali fala tantas coisas, mas cumpre muito pouco. Isso aí Deus está falando conosco, comigo. Muitas vezes nós prometemos e não cumprimos, fazemos voto e não cumprimos com Deus. Por isso, irmão, quando você for orar a Deus, não fique lançando voto, não. Peça misericórdia para Deus, Senhor, dá-me graça para mim ser mais fiel somente, porque se nós prometemos, nós somos falhos. Muitas das vezes não cumpriremos o que prometemos para Deus, o que votamos diante de Deus, não. Então vamos ser fiel nessa área, vamos ser obedientes nessa área, para que nós não venha cair em contradição contra a própria palavra de Deus, porque a palavra nos instrui de uma forma e nós queremos fazer de outra. Deus nos instrui de um jeito e nós queremos fazer de outra forma. Então vamos vigiar nisso, vamos nos vigiar, vamos nos policiar nessa área, para que nós não venha fazer voto de tolo e nós não venha cumprir aquilo que votamos diante de Deus. Porque aqui fala para nós, melhor é que não vote do que votar e não pagar. Porque daí vem também a consequência, Você não prometeu que ia fazer isso, você não prometeu que ia evangelizar esse ano, você não prometeu que ia fazer visita, não prometeu que ia orar mais, e aí? Aonde que fica nossas palavras? Então, melhor nós ser mais ouvinte,
né, do que nós abrir a nossa boca e não podendo cumprir. Porque o ser humano é falho. Não é para nós justificar nisso, mas é para nós policiar mais a nossa vida, quanto diante de Deus fazer um voto e cumprir com Deus. Deus se agrada disso, isso exalta, isso glorifica a Deus. E Salomão deu esse conselho muito prático para nós, tão simples, mas tão objetivo, para que nós não venha falhar nos nossos pensamentos, achando que Deus recebe de qualquer maneira, de qualquer forma. Não. Deus tem ordem. A Bíblia fala que as coisas de Deus é com ordem e com decência. Então tem muitas das vezes que eu mesmo próprio, sinto que estou falho nisso aí. Então que nós devemos ser fiel a Deus nas nossas pequenas forças, como fala Apocalipse, mas não negar o nome dele, não querer ser, né, aquele que fala tantas coisas e não faz nem a metade. Vamos ser fiel com Deus na palavra, porque aqui fala, não consiste que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante dos anjos que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Porque como na multidão do sonho a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Olha só, conselho muito maravilhoso para nós sobre esta palavra, Eclesiastes 5, um conselho muito tremendo da parte de Deus para a nossa vida. Por isso que temos que pegar, acatar em nossa vida, saber que é Deus que está falando, orientando a nós como servir a Ele, como cultuar a Ele, como ser grato a Ele, como estar na presença do Senhor, como estar na casa de Deus, guardando os nossos pés, né, para nós não ficarmos. Quantos ali não anda despercebido da igreja, vai para lá, vai para cá, e ali o Senhor está falando, ali o Senhor está exortando, ali o Senhor está animando, ali o Senhor está trazendo renovo, e muitas das vezes sai pior do que entrou, porque não prestou atenção no que Deus tratou naquela noite, do que Deus tratou perante a vontade de Deus pela palavra dele para nós. Por isso que é importante nós guardar nossos pés na casa do Senhor, irmão. Tem uma importância muito grande, porque qualquer coisa nos dispersa das coisas do Senhor. O movimento de alguém levanta, você já observa aquela pessoa, a sua mente já, se não estiver ligada, já vacila ali naquele momento, né, no sentido de não estar dando ouvido à palavra. Então vamos ser atentos a isso, né? A palavra fala, se vire em alguma província opressão de pobre, violência em lugar do juízo ou da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais alto do que ele. O proveito da terra é para todo, até o rei se serve do campo. Nós sabemos que tudo foi constituído por Deus, então cada um de nós somos, servidos pelo Senhor. O que amar o dinheiro nunca se fartará. Não tem pessoa que tem dinheiro, quanto mais tem, mais quer, nunca se farta daquilo que tem. Tudo isso aí é vaidade. A pessoa morre, fica tudo aí. Fica aí para confusão, para contenda de família. Nós temos visto isso. É os conselhos de Deus para nós. E aqui fala, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Falei, a palavra é tremenda, irmão. A Bíblia fala, aqui mesmo em Eclesiastes, fala, tudo é vaidade. Tudo passa. Mas por isso, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, guardar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas. E aqui diz mais, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também os que a comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não a deixa dormir. Por quê? Por causa da preocupação
Pessoa que tem tanto, ele se preocupa. Será que não vão me roubar? Fica preocupado. O rico, ele não tem paz, irmão. O pobre, aleluia, não tem nada no sentido material, mas se ele tem Cristo, ele tem tudo. Ele tem paz interior, ele tem paz espiritual, ele tem paz com o seu irmão. Porque, aleluia, nós sabemos que nós dependemos de Deus, mas o rico não. Ele se preocupa com tudo, põe guarda, põe cão para vigiar a sua casa, põe alarme, põe tantas coisas, não dorme direito, ele se perturba nas noites. Aqui fala a palavra de Deus para nós, olha aqui. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Olha que conselho tremendo. Nós vemos, tem pessoa que está aí, com a mansão aí, desesperada dentro de casa, tribulado. E é que nós temos visto, né? Há mal que vem debaixo do sol e atrai enfermidade, as riquezas, olha só, que os seus donos guardam para o próprio dano, que eu falei. É só briga e contenda, depois que morre, não vai levar nada. Aí fica os filhos brigando por isso, por aquilo. Olha o que traz. Traz dano para a família, traz destruição, traz discórdia, traz desunião dentro da família. Né? Quantas famílias hoje que nós sabemos que tem, né, as partes materiais, não fala com o seu irmão de sangue. Porque por causa disso aí, a riqueza traz isso. Porque não tem a paz, não tem Cristo. Quando tem Cristo, ele sabe como conduzir a situação, mas quando não tem, irmão, ele conduz da forma dele, aí vem tudo isso aqui que a palavra diz. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. Havendo algum filho, nada fica na sua mão. Aqui nós falamos. Né? O filho vai lá, destrói tudo. Então nós vemos a palavra de Deus. Como sai do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar nas suas mãos. Também isto é um mal que causa enfermidade, que invalidavelmente como veio. Assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalho é para o vento. Não tem proveito nenhum o homem com a sua riqueza, irmão. Por isso que é muito importante ouvir o conselho de Deus pela palavra, para que nós não venha, né, errar na nossa caminhada. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muitos enfados, enfermidade e cruel furor. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar a cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, e todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Né? Nós vemos que teve uma época do povo ali no deserto que Deus proveu para eles ali a carne, mas era para eles pegar naquele dia só. Mas muitos ali queriam mais do que aquilo ali. Né? Então nós temos que pegar a porção de cada dia para nós. Né? Nos alimentar com aquilo que Deus tem dado naquele dia e agradecer a Deus por isso. E a palavra fala, e quando ao homem, a quem Deus deu riqueza e fazenda, lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção, gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, né? Não fala que riqueza é o mal, mas se não souber, né, controlar a sua vida, traz como mal. Traz briga, contenda, desavença. Então nós vemos muito conselho importante, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do teu coração. Então é muito importante, irmão, nós guardarmos a palavra, né? Quando vemos ali no primeiro verso, guarda o teu pé, quando adentrar na casa do Senhor. Inclina mais a ouvir do que falar. Então tem hora que nós temos que calarmos e ouvir mais, porque é muito bom nós ouvir, e nós ouvir, nós vamos tendo aquela reflexão na nossa vida, vemos que algo em nós não está se agradando, porque estamos recebendo a palavra do Senhor. Mas quando falamos demais, pecamos, erramos, falhamos, muitas vezes ferimos pessoas. Então vamos ser sábios dentro da palavra de Deus.
vamos dar mais ouvido, vamos inclinar a ouvir e guardar o nosso pé também. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fique com esta palavra para o teu coração nesse dia.